Pega aí o teu café, que eu vou te mostrar nesse vídeo tudo sobre o protocolo MCP para você criar agentes do futuro ali dentro do N8N, tá? Tudo de forma nativa. Então vem comigo que nesse vídeo aqui você vai ver esse agente aqui que eu estou construindo. Mas antes eu quero te falar sobre o protocolo, o que que ele é, tá? E também ali como é que ele está de forma nativa dentro do N8N, tá? E depois aqui eu vou te explicar todo o meu agente. Então, o que que é o protocolo MCP, tá? Ele é um protocolo aberto que padroniza como os aplicativos eles fornecem contexto para as LLMs, tá? Pensa aí no MCP como uma porta USB-C, tá? Para aplicativos de IA. Assim como a porta USB-C ela fornece uma maneira padronizada de conectar seus dispositivos a vários periféricos e acessórios, né? O MCP ele fornece uma maneira padronizada de conectar os modelos de IA a diferentes fontes de dados e ferramentas, tá? Então, vou te mostrar aqui onde é que ele surgiu, tá? Vou deixar aqui o link na descrição aqui desse artigo aqui da Anthropic, empresa que está por trás da Cloud, tá? Então, aqui você vai ver aqui que ele está apresentando aqui o protocolo e fala sobre ele, tá? Então, também, esse mesmo artigo aqui, ele vai te levar a essa introdução aqui na parte aqui de documentação do protocolo, tá? Se você quiser se aprofundar mais no protocolo, tá? Então ele aqui, ele é um protocolo que ele foi feito para utilizar com as LLMs, tá? Em qualquer aí aplicativo, tá? Então você pode estar utilizando também no N8N agora de forma nativa, que é o que eu vou mostrar para vocês. Então, por que utilizar o MCP, tá? Então, ele ajuda a criar agentes e fluxos de trabalhos complexos, tá? Com base em LLMs, tá? Então, as LLMs que a gente utiliza frequentemente, elas precisam se integrar a dados e ferramentas, as tools, né? E o MCP, ele vai te ajudar, tá? Ele vai te ajudar a conectar de forma mais fácil a essas ferramentas, tá? Então, ele vai te fornecer uma lista de integrações pré-construídas ali para conectar diretamente, tá? A gente vai ver dentro do N8N como é que faz isso. Então, o que que eu fiz, tá? Tá todo mundo falando do MCP e eu resolvi testar aqui. E, poxa, é uma visão muito interessante, porque em vez de eu ter multi-agentes, eu não preciso ter mais esses multi-agentes, tá? Eu posso ter um agente só que ele vai poder se adequar a várias coisas utilizando o protocolo de MCP, tá? Como vocês vão ver. Então, eu vou poder me conectar a um servidor de agenda, a um servidor de dados, né, para verificar os dados do usuário, a um servidor ali de conhecimento, né, que eu vou poder ter um RAG, vou poder entrar no banco de dados e pegar conhecimentos ali e passar para o meu agente, e também ali, como eu falei, um MCP de prompts. Isso aqui é muito interessante, porque eu não preciso ter um prompt grande, tá? E conforme o agente entende a conversa, ele vai acionando o prompt necessário para aquele ponto da conversa, tá? Então vocês vão ver aqui como é que eu fiz isso. E também aqui, simplesmente falando aqui do agente, tá? Eu vou ter a LLM, também eu estou utilizando aqui o GPT 4.1 Mini, tá? Que saiu recentemente, tá? Nesse mês aqui de abril, tá? Então estou utilizando ele porque ele é o melhor modelo para se utilizar no momento. Estou utilizando aqui a memória do Postgres Supabase, tá? Vou mostrar para vocês também. Uma nova tool, uma nova ferramenta nativa do N8N, que é a ferramenta de pensamento, tá? Pouca gente está mostrando isso, mas é uma ferramenta muito poderosa. A primeira coisa que você tem que ter aqui, tá, no N8N é ter atualizado aqui para a versão a partir da 1.88, tá? Porque senão o MCP nativo não vai funcionar aqui, você não vai conseguir nem ver. Então aqui a gente vai iniciar um novo workflow, tá? E aqui ele começa com um gatilho, o servidor, tá? O server, ele é um gatilho, tá? Então eu vou colocar aqui MCP. Então ele é um gatilho muito parecido com o gatilho ali de webhook, tá? Que você já conhece. Eu tenho ali tanto a URL de teste,
né, de teste de URL e a de produção, tá? Então você pode colocar aqui uma autenticação também para ficar mais seguro e eu recomendo que faça isso, tá? Porque esse MCP Server aqui, ele pode ser acessado por outra pessoa que tenha esse link aqui, por outro software que tenha esse link, tá? Então você pode ter ali várias, não só dentro aqui do N2N, você pode ter outras aplicações como o próprio Cloud ali, e acredito que a OpenAI vai ter que se adequar também a isso, colocar dentro do ChatGPT também o acesso ali para você poder estar acessando esses servers aqui de MCP, tá? Então o que você precisa fazer? Você precisa copiar aqui o servidor de produção, depois a gente já vai utilizar ele, tá? Então ele aqui é um trigger como outro. A grande vantagem, tá, desse trigger aqui de MCP é que você vai poder aqui, ó, selecionar todas as ferramentas que já tem nativa aqui dentro do N8N, tá? Então isso aqui facilita muito. Eu vou colocar apenas uma ferramenta aqui para mostrar para você, tá? Vou colocar aqui uma ferramenta aqui, por exemplo, para acessar aqui um outro workflow, tá? Vou colocar aqui outro workflow, descrição, use este workflow para chamar ferramentas. Depois eu vou mostrar para vocês como é que funciona melhor isso, tá? Eu vou colocar aqui só para teste. Eu vou selecionar esse aqui. Aqui você pode renomear, tá, esse workflow para você poder ver ele lá dentro do cliente, né, do cliente. Eu já vou mostrar para vocês. Vou botar aqui só para teste, né, workflow, só para você ver. Depois a gente vai construir um projeto completo aqui, vai ficar mais fácil, tá? Vou pegar aqui um AI agente. Tá? Então eu vou colocar aqui um modelo para ele. Tá? E aqui, ó, eu vou chamar a tool MCP, tá? Client. Tá? E aqui eu colo a URL. Quando eu colo já a URL do meu servidor, o que acontece aqui? Ó? Ele já vai me listar quais são as ferramentas que eu tenho, tá? Ah, muito importante. Você tem que ativar, senão não aparece. Foi bom ter acontecido, porque isso vai acontecer com você ali, você vai estar esquecendo. Então, voltando aqui, eu posso selecionar todas as ferramentas que eu tenho ou eu posso selecionar uma específica, tá? Então, você pode vir aqui, dar um refresh, e aqui vai aparecer o outro workflow, tá? E o legal aqui, ó, é que aparece já a descrição, e essa descrição, ela é muito importante para o agente entender o contexto de quando utilizar essa ferramenta. Então aqui já está conectado ao servidor, tá? Então esse agente aqui já pode utilizar essa ferramenta, mas a gente vai testar ali no agente completo que eu vou explicar para vocês a visão desse agente que eu estou desenvolvendo. Agora eu vou te falar aqui do novo modo de fazer agentes com MCP, tá? Que é um modo bem interessante aqui que eu estou fazendo, tá? Porque antes, como é que era antigamente? Antigamente eu tinha aqui um workflow para cada tool que eu chamava, tá? Ou eu tinha as tools penduradas aqui, né, diversas tools. E aqui fica muito mais modular, tá? Então, como é que eu estou pensando, tá? Eu estou pensando em ter um modo aqui de agenda, tá? Que esse modo aqui de agenda, ele vai poder acessar quando o agente precisar fazer um agendamento, tá? E na agenda aqui eu vou ter a parte de listar os eventos, criar o evento, deletar o evento e atualizar o evento utilizando o Google Calendário, tá? E também eu vou passar a data atual, eu vou adicionar, posso adicionar dias a essa data, ó, eu quero só para daqui a partir de 2 dias após o dia de hoje, tá? Eu posso adicionar horas, eu tenho uma calculadora também. Então aqui eu fico com um servidor aqui de agenda. Depois eu vou ter aqui um servidor de verificar dados, tá? Que antes eu tinha que ter um workflow para isso e agora ficou muito mais fácil. Então eu busco o usuário,
Se esse usuário não existe, ele cria um usuário, tá? E também ele vai ter aqui a capacidade de atualizar aqui os dados desse usuário, tá? Então aqui eu também vou estar utilizando o Supabase como banco de dados para eu poder estar cadastrando o WhatsApp, o departamento, o nome, o setor, produto, todos esses dados aqui que o agente pedir, ele vai estar adicionando ali na tabela comercial do Supabase. Um outro servidor que eu estou criando aqui é o servidor de prompts, tá? Que com o agente agora ficou muito mais fácil, tá? Então o que eu tenho ali? Vocês vão ver que no prompt principal desse agente aqui eu tenho muito pouca coisa, tá? Então toda vez que ele é acionado ele vai gastar poucos tokens, tá? Mas daí ele tem a capacidade de entender qual é o tipo de prompt ele vai acionar conforme o tipo de produto. Então eu tenho aqui aqui só para exemplificar, eu tenho 3 tipos de prompt, tá? Que ele vai atuar aqui com prompt de spin selling para quando for ali para vender produtos, né? E quando for para vender cursos ou treinamentos, ele tem ali o Spicer, que ali é mais focado ali para esse tipo de venda. Então, assim como eu tenho inicialmente esses 3 prompts aqui, eu vou ter diversos outros prompts aqui, vou poder estar colocando outros prompts, e ele pode, a diferença também desses agentes aqui, dessa forma, ter esses servidores aqui, em vez de ter diversos agentes, eu posso ter um outro agente em separado que ele vai utilizar apenas os prompts, ou ele vai utilizar apenas a agenda, tá? Então isso aqui fica muito interessante, porque eu posso estar reutilizando em outros projetos. Eu tenho também aqui o MCP Server, tá? De conhecimento, tá? Aqui ele vai ter a base de conhecimento aqui para poder pegar aqui o que, quando falar de cursos, quando falar de treinamentos, ele vai saber aqui exatamente o que fazer, tá? Então aqui fica bem separada essa parte aqui de conhecimento. Agora a gente vai entrar aqui direto do N8N, tá? Para a gente mostrar como é que eu fiz o agente aqui, como é que eu estou pensando esse agente aqui, que ele pode ter vários prompts, ele pode se tornar vários agentes, né? Acessar ali base de conhecimento e tudo mais. Mas antes de entrar aqui no N8N, se estiver curtindo esse vídeo aqui e quiser me ajudar a levar para mais pessoas, tá? Então é só curtir aqui, ativar o sininho aqui e também me seguir. Tá? Eu tenho todo esse fluxo aqui, tá? Que eu vou mostrar como é que eu vou fazer com MCP, tá? Então esse fluxo aqui, vou só dar um overview aqui, já tem outro vídeo, eu vou deixar um vídeo aqui sobre os multi-agentes, multidepartamentos, tá? Mas aqui ele identifica se é usuário, se não é, né? Se o usuário existe, se não existe, ele vai criar esse usuário, se existe, ele vai passar aqui, e conforme o departamento, conforme ali no banco de dados está setado o departamento, deixa eu aumentar aqui um pouquinho para você ver. Tá, opa, aumentei demais, mas aqui, ó, eu tenho receptivo, SDR, closer, humano e para IA, tá? Então eu vou ter isso aqui dentro de um MCP para poder controlar isso, tá? Mas de uma forma menos de workflow, tá? Mais fluida ali, tá? Então depois eu tenho aqui 3 agentes, tá? Para poder, na verdade, 4 aqui, que tem um humano também, mas eu tenho esses 4 agentes aqui, onde lá eu vou ter um agente só, que ele vai se adequar aos prompts, enfim, conforme ali a necessidade, tá? Então, eu vou te mostrar aqui já direto ali dentro do MCP ali, como é que eu estou pensando esses multi-agentes ali. Então aqui está o agente, tá? O agente completo aqui com cada MCP necessário, tá? Eu vou explicar o que são cada um desses MCPs aqui, tá? Mas a grande diferença que eu tenho notado aqui, tá? O que acontece? É o prompt, tá? Eu não preciso ter um prompt muito grande aqui, tá? Eu tenho aqui um prompt base, tá? Com os objetivos, as ferramentas, tá? E algumas coisas aqui específicas aqui para iniciar aqui a conversa, tá? Aí depois eu tenho também que eu acho que é a grande diferença que eu estou fazendo aqui, eu tenho que, conforme a necessidade, né, que ele identifica, ele vai acessar um prompt aqui, tá? E esse prompt aqui está dentro do banco de dados, que eu vou mostrar também para vocês como é que eu fiz isso, tá? E também a gente tem aqui o de agenda,
tá? Que é para poder fazer agendamentos. Eu tenho aqui a parte de verificar dados, que vai fazer todo aquele inicial que eu mostrei no multidepartamentos, tá? Ele vai verificar os dados ali sempre, se é usuário, se não é usuário ainda, criar, cadastrar, enfim, tá? E também atualizar o departamento conforme o agente que está atendendo, tá? E também eu tenho aqui uma recuperação aqui de conteúdo, tá? Não é um reg, tá? Mas é ali um conteúdo estruturado por produtos, tá? Que ele acessa ali conforme ele entende a necessidade do cliente, tá? Então eu vou mostrar aqui um por um. Então iniciando aqui pelo de agenda, tá? Vou entrar aqui nele, mas antes só para te mostrar aqui. Já mostrei, mas quero mostrar de novo como é que você vai estar ativando, tá? Essa tool aqui. Então você vai poder colocar aqui mais tools, né? E aqui está o MCP, tá? E aqui no MCP você vai colocar aqui o endpoint, né? Lá do webhook do MCP server, tá? E aqui vai poder escolher todas ou selecionar a tool que você deseja, tá? Então é dessa forma aqui. Deixa eu só deletar ele aqui. Tá? Aqui nesse de agenda, vamos entrar nele aqui para a gente ver. Tá? Eu tenho aqui a parte de criar evento, deletar evento, atualizar evento e listar eventos. Tá? Uma coisa muito importante aqui, na parte aqui das tools dentro do server, tá? É a parte de descrição, tá? Porque com a descrição você vai conseguir ter uma efetividade melhor ali da sua ferramenta, tá? E também vai tirar a necessidade de ter tudo no prompt, tá? Então aqui você consegue ter uma boa descrição, com uma boa descrição você consegue fazer que a ferramenta seja mais efetiva, tá? Então todas elas têm ali uma descrição, tá? E eu tenho aqui também, se ele precisar calcular alguma coisa, eu deixei aqui uma calculadora aqui para ele poder acessar. Então vamos começar testando aqui a agenda, tá? O servidor de agenda. Tá? Primeiro eu estou dando um oi aqui, tá? O que que acontece? Antes de verificar a agenda, o que que aconteceu aqui, tá? Ela acessou aqui a parte de prompts, tá? E principalmente aqui a parte de verificar dados, tá? Antes de eu entrar aqui nessas tools aqui, tá? Eu vou te mostrar o que que aconteceu aqui nos logs, tá? Isso aqui é importante você saber, tá? Então, o que que acontece? Aqui na primeira conversa, ela foi verificar aqui os dados, tá? Então, verificando os dados aqui, ela pegou aqui o meu WhatsApp, tá? Buscou o usuário, então aqui na tool ali, ela está para verificar se o cliente existe ao iniciar a primeira conversa, tá? Então ela bateu lá no Supabase, tá? Que é o banco de dados que eu utilizo, e viu ali que não existia esse usuário cadastrado. Daí o que aconteceu depois? Ela mandou para a LLM para ela entender o que está acontecendo, e depois aqui acionou o prompt, tá? O prompt que é para iniciar aqui a minha agente Maia, tá? Então esse prompt é útil para fazer uma saudação inicial, verificar se o usuário existe, se não existir, cadastrar ele, tá? Então eu vou amarrando dentro do prompt e dentro aqui também das tools de como ele deve se portar, tá? E aqui ele me trouxe todo o prompt que tem ali nesse iniciar Maia, tá? Então ele pegou ali todo o prompt, eu mostro depois no banco de dados aqui esse prompt aqui para vocês, para darem uma olhada na estrutura dele, mas ele, veja bem que ele acionou aqui somente quando eu necessitei, tá? Então eu tenho o prompt do agente, mais esse prompt aqui, porque era o prompt que ele entendeu ali que deveria acionar, tá? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar ali uma reunião na agenda, tá? Então eu vou dizer aqui primeiro que eu quero tá me perguntando se eu quero um agente ou quero aprender a criar um agente. Vou dizer que eu quero desenvolver um agente. Então, o que vai acontecer aqui, tá? Aqui ela também vai acionar os prompts, tá? E você vai ver que ela acionou um prompt específico aqui, ó, de iniciar a Maia, verificou os dados novamente, tá? Ela buscou o usuário novamente, tá? E depois aqui ela já sabe que eu tenho que desenvolver, então ela pegou aqui, ela também utilizou aqui a parte de pensamento, né? Para entender aqui o que estava sendo conversado, tá? Isso aqui é uma tool nova, tá? Que tem aqui dentro do N8N, do próprio N8N, tá? Que utiliza aqui o pensamento para encadear as coisas aqui do prompt, enfim, de tudo que tem aqui na conversa, para poder ser mais efetivo também quando necessário, tá? Então ela verificou os dados de novo aqui, tá? E começou aqui a colocar dentro do meu Supabase esses dados, quer ver?
Então aqui eu já tenho o WhatsApp cadastrado, né, ou seja, o cliente ali cadastrado, tá? Depois esses outros dados aqui são o outro, né, o agente específico aqui que vai coletar, tá? Então cada agente aqui tem o papel de coletar um pedaço dos dados. Então aqui eu já vou entrar aqui que eu quero fazer um agendamento, né? Quero agendar uma reunião amanhã. Vamos ver se ele já entende que é amanhã, que dia é amanhã, tá? Então ele acionou o prompt, tá? Acionou o prompt aqui, quer ver? Aqui ele acionou o prompt de agendamento, tá? Por quê? Porque ele entendeu ali que a pessoa quer agendar, tá? Então aqui tem um prompt específico de agendamento. Imagina esse prompt com mais aquele outro prompt, o tamanho que ficaria, né? Então ele vai acionando aqui o prompt conforme a necessidade. Para fazer o agendamento, tá? Para amanhã, tá? Ela está me perguntando aqui que tem os horários, está dizendo que os horários que tem disponível, tá? E está perguntando aqui o meu e-mail, tá? Eu vou colocar aqui MCP aula, só para teste. Vou botar um arroba aqui para ficar direitinho e vou mandar para ela. Então ela está acionando a agenda de novo, tá? Aqui na agenda, ó, ela está pegando aqui, ó, ela já criou aqui, tá, o evento, tá? Então ela pegou lá o listar eventos, que eu pedi para ela listar primeiro um evento para saber se tem horário na agenda e depois aqui para criar eventos. Deixa eu ver aqui se ela criou já esse evento aqui para nós. Então, aqui, ó, ela criou esse evento aqui no dia 22, que é amanhã, tá? Eu tô gravando isso aqui no dia 21 aqui de abril, tá? Então, vamos olhar aqui, ó. O que acontece, tá? Como é que ela sabe o dia, tá? O dia, a forma mais efetiva para passar o dia, tá? Eu entendi que foi com testes, né? Em vez de eu ter isso dentro lá do server de agendamento, eu já coloco aqui nesse prompt inicial que eu tenho, eu coloco aqui, ó, nos objetivos, né? Que é saber a data e hora atual, que é, né? Daí eu coloco essa expressão aqui, e aqui eu tenho a data atual, e o horário atual, que é agora. Agora, entrando aqui dentro do MCP, a gente vai poder ver aqui as execuções, tá? O interessante de deixar isso modular é que aí fica mais fácil de você debugar o código, né, para ver os logs aqui, né, as execuções, fica mais fácil do que você ter tudo dentro do agente, por exemplo, tudo dentro do mesmo workflow. Então aqui eu consigo ver que ela acessou o criar evento e aí todas as execuções da agenda aqui para poder fazer esse agendamento, eu consigo ver aqui em separado. Se tiver algum erro, eu consigo debugar aqui. Então aqui mostra que ela listou o evento. Então eu vou dizer aqui que eu quero cancelar a reunião, tá? Que eu me enganei, para você ver aqui que está funcionando a agenda aqui perfeitamente. Então, primeiramente aqui, ela listou os eventos, como deveria, tá? E aqui na agenda, ela deletou o evento. Vamos entrar aqui na minha agenda para ver se ela já deletou aquele evento terça-feira. Deixa eu só tirar daqui, porque aqui era... Ele estava entrando, ó, na terça-feira eu não tenho mais esse evento. Então, eu posso, inclusive, marcar, tá? Vou perguntar aqui, e na quinta tem horário? Ó, tá dizendo aqui na quinta, dia 24, o horário das 15 às 15h30 está reservado, tá? Então ainda estão disponíveis horários das 15h30 às 17h. Então aqui ela já nem me pediu mais o e-mail, porque ela já tem o meu e-mail, né? Ela já pegou aqui na memória que ela tem esse meu e-mail aqui, ela não precisou perguntar de novo. Vamos ver se ela marcou?
Então, ela marcou aqui para as 15h30, tá? Era bem complicado de fazer até então, tá, essa questão do agendamento. Agora, com, esse novo formato aqui, eu estou vendo uma facilidade maior para fazer essa questão aqui, por exemplo, de agendamentos. Aqui eu já vi um ganho bem significativo. Então eu zerei aqui as conversas, tá, para poder testar aqui e te mostrar a parte de prompt e de verificar dados e também a parte de produtos, tá. Então eu vou dar um oi aqui, como se eu estivesse iniciando novamente, do zero, né, porque eu deletei lá no banco de dados. Então aqui, o que aconteceu primeiro, né? A questão do prompt, né? De selecionar o prompt inicial, tá? Então, se eu entrar aqui, você vai ver que tem o prompt iniciar Maia, tá? Já entro ali. Depois, na verdade, antes aqui tem o verificar dados, que ela fez toda aquela verificação de dados para buscar o usuário e para criar esse usuário ali, caso não exista, tá? Então, vamos entrar aqui nessa parte aqui dos prompts, tá? Que essa parte aqui dos prompts, eu tenho aqui um server de prompts, que aqui eu aciono o banco de dados para pegar esses 4 prompts aqui, mas eu poderia ter vários outros prompts, tá? Inclusive, que daí a grande vantagem de utilizar um server, né, um MCP server, é que, imagina se eu tiver aqui mais de, sei lá, 10 prompts, um exemplo, tá? Eu poderia ter prompts aqui, poderia ter esse server aqui funcionando para outros agentes, inclusive, tá? Então, eu poderia ter aqui todo o meu repositório de prompts, tá? Eu vou mostrar aqui no banco de dados como é que eu pensei isso. Então, aqui no banco de dados, tá, eu tenho aqui todos os meus prompts, tá? Eu coloquei aqui no formato JSON, porque é o formato mais fácil ali da LLM entender, dela se comunicar, tá? Então, eu deixei ele nesse formato. Abrindo aqui para você ver, tá? Tá bem estruturado aqui, tá? Então, cada prompt aqui para ser acionado, enfim, tá? Então, eu tenho aqui 4 prompts, esses 4 prompts estão aqui e eu poderia ter, e vou ter aqui, diversos outros prompts aqui para ser acionado conforme a necessidade, tá? Digamos assim que a minha estrutura de agentes, na verdade, são os prompts, né? Que eu tenho um agente só que vai se adequando ali na conversa, ele vai buscando o prompt necessário, dependendo do produto ou da conversa. Então, falando aqui daquela parte do server ali, da questão do usuário, tá? Então, eu tenho desde buscar o usuário no banco, tá? Eu tenho criar usuário caso ele não esteja cadastrado ainda, e depois eu tenho aqui um de coletar dados, tá? Que esse aqui, ele é muito, como é que eu posso dizer? Ele coleta muitos dados, tá? Então, por isso que é interessante deixar isso aqui modular, tá? Que o agente vai acessar aqui conforme a necessidade, tá? Por exemplo, se eu quiser criar produtos, desenvolver IA, tá? Ser contratado para desenvolver IA, se o cliente vai ali e pede isso, ele vai poder acessar ali o Spin Selling, que daí dentro do Spin Selling ali eu tenho toda a parte de coleta de dados. Então, eu vou dizer aqui para ela que eu quero aprender a criar um agente. Aí vai acessar o prompt ali específico, tá? Ela iniciou ali a Maia, verificou os dados, tá? Buscou o usuário. Então, ela está perguntando aqui para começar o que você gostaria de saber, tá? Então, eu quero mais detalhes. Eu não estou com a base ali de conhecimento, eu vou te mostrar que a base de conhecimento ela não está muito, na verdade não está nada completa, tá? Eu só fiz aqui um teste, tá? Já vou mostrar para vocês, tá? Então aqui, ó, ela está acessando aqui o método, tá? Que é para vender cursos e formações, enfim, tá? Não é o método Spin Selling, que é para vender ali a parte de desenvolvimento, então ela acessou o prompt correto. Então, se você quiser aprender mais sobre MCP, tá, e agentes, tá, principalmente esse tema aqui que está muito novo, né, que é a questão do MCP, MCP Server, tá, então comenta aqui MCP N8N, que daí eu vou começar a gravar novos vídeos aqui, uma série de vídeos sobre o MCP, como é que eu estou fazendo os servidores, enfim, como é que eu estou pensando essa estrutura dentro aqui dos meus agentes e dos meus workflows.